vamos dar início aqui ao nosso segundo assunto, que é o assunto sobre erros de truncamento, né? Basicamente sobre essa tal de séries de Taylor. Então, só antes de eu começar aqui na motivação, deixa só eu falar a respeito da nomenclatura que a gente usa. Então, a gente está nas aulas sobre erros, certo? Então, até o momento, a gente está vendo erros. Nas duas aulas passadas, a gente viu os erros de arredondamento, certo? Então, o que são os erros de arredondamento? São os erros que a gente comete quando a gente representa números em máquinas, né, com a memória finita. A gente viu que lá dentro, quando a gente ia representar um número qualquer, a gente tinha duas opções. A primeira opção era arredondar e a segunda opção era truncar. Todo mundo lembra? Então, arredondar era... Eita, que não está cabendo muito bem, né? Eu não posso usar esse finalzinho do quadro, não. Eu comprei um quadro novo, estou me acostumando ainda com o tamanho. Então, a gente poderia aproveitar o restinho. Alguém tinha pedido para entrar, mas não apareceu para mim aqui a opção. Não. A gente podia aproveitar os dígitos, os primeiros dígitos que a gente está jogando fora, isso a gente chamava de arredondamento, né? E a gente podia truncar, que era simplesmente jogar fora todos os dígitos que não cabiam lá no nosso número. Beleza. Agora, a gente vai começar a aula sobre erros de truncamento, certo? Então, veja aí a escolha pobre de palavras, né? Então, a gente tem os erros de arredondamento e truncamento, só que os erros de arredondamento se dividem em erros de arredondamento e truncamento. Então, é um pouco bagunçado, né? Então, atenção aí para não se confundir, né? Olha aí, o Marcelo conseguiu se maquiar, se ajeitou, ligou, obrigado. Cádia não está mais sozinha, né? Então, muita atenção, né? Erros de arredondamento, a história de representar os números, né? Ponto flutuante, representação dos números lá na máquina, né? E a gente pode arredondar ou truncar, né? Que é torar lá em determinado momento. E os erros de truncamento é o que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver que ele tem esse nome porque, basicamente, é um somatório da vida, né? Então, você tem aqui o primeiro termo, né? A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim vai. E a gente vai truncar essa soma em algum momento. Por isso esse nome, né? Mas todo mundo entendeu aí essa confusão aí das nomenclaturas, né? Então, vamos lá para a nossa motivação. Então, vocês já imaginaram, quando você pega a sua calculadora aí, digita um ângulo qualquer e aperta seno, como é que ela calcula esse diabo desse seno? Vocês já se perguntaram isso? Como é que ela sabe o seno? Não, mas graças a Deus que ela calcula. O que importa é que ela faz o trabalho dela, né? Ela foi comprada para isso e cumpre o seu papel, né? Então, Então, graças a Deus que alguém estudou e fez isso, né? Amém. Pronto, a gente vai ver agora exatamente como é que isso funciona. Uma possibilidade seria ela ter uma tabela zona lá dentro, né? Então, ela poderia ter, dizendo lá, ó, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 90 graus, seno de 1 grau, isso aí, teria uma certa resolução, né, de meio em meio grau, vamos supor, ia de 0 até 360, e ela desenrolava lá como é que era, né? Bem, para seno, cosseno até que funciona porque é uma função periódica, né? Se você fizer a tabela de 0 a 360, está resolvido, né? Depois disso a gente consegue. Mas e é elevado a alguma coisa, né? Por exemplo, né? Como é que ele calcula esse é elevado a 0,03? Esse não dá para fazer tabela, né? Vai de menos infinito a infinito. Então, esse a gente tem que desenrolar algum outro jeitão dela poder calcular essas funções. Então, toda e qualquer função mais complexa, digamos assim, né? Senos, cossenos, exponenciais e tangente, por aí vai, o que a calculadora faz é usar a tal da série de Taylor, ou um polinômio de Taylor, certo? E é isso que a gente vai ver como é que funciona
na nossa aula de hoje. Olha aí, Daniel veio direto do espaço. Valeu, Daniel. Obrigado. Então, vamos ver como é que funciona esse danado dessa série de Taylor. Então, o que seriam os erros de truncamento? Erros de truncamento surgem quando a gente usa aproximações no lugar de um procedimento matemático exato, certo? Então, todos os numéricos baseados em aproximação de funções, ou polinômios. Então, o único exemplo que a gente vê aqui de erro de truncamento é esse polinômio de Taylor, como eu falei, né? Ele vai aparecer uma soma dessa aqui, que é em tese infinita, e a gente trunca, a gente tora, né? Passa o facão em algum canto, e é por isso que a gente está inserindo aí um erro de truncamento, certo? Quem inventou essa série de Taylor foi esse rapaz aí, chamado Brooke Taylor, né? É uma figura um pouco menos conhecida na matemática, certo? E, inclusive, ele tinha um certo problema, ele não sabia escrever muito bem. Então, os trabalhos dele eram trabalhos curtos e bastante obscuros, né? Era difícil de compreender. Ele era um bom matemático, né? Muito competente, mas ele tinha essa dificuldade de passar o trabalho para frente. E isso serve aí para quem não sabe escrever bem, né? E diz que vai ser um engenheiro e não precisa escrever, né? Isso atrapalhou bastante a carreira dele, certo? Então, um outro rapaz chamado Lagrange, a gente vai ver aqui o método de Lagrange mais na frente, né? Foi quem conseguiu destrinchar, né, essa série de Taylor dele aí, e disse, rapaz, o bicho fez um negócio poderoso, é porque ninguém entendeu, né? Então, disse que era aí uma das teorias principais do cálculo diferencial, né? E foi ele, basicamente, que promoveu, né, e deixou o Taylor famoso. Ele correu o risco, inclusive, de alguma outra pessoa descobrir o negócio, né, e publicar no jeito mais fácil, conseguir divulgar, e ele não ter nenhum nome na série que ele mesmo inventou, né? Então, serve de alerta aí, né, para quem acha que, não, eu vou ser engenheiro, não preciso saber escrever, né? Se você for seguir a carreira acadêmica, com certeza você tem que escrever, e mesmo no seu trabalho, né, quando pedir para você fazer um relatório, seja lá o que for, você tem que saber transmitir aí os seus conhecimentos, né, que você produziu mais para outras pessoas, né? Então, para que serve a série Taylor? Então, tem aqui, a série Taylor prevê o valor da função em um ponto, usando, né, em termos do valor da função em cima derivadas em outros pontos. E mostra aqui um negóciozão bonitão que a gente vai ver como é que funciona. E ele diz que isso é válido para qualquer função lisa. Qualquer função lisa é um jeito de falar, né, mas existe uma definição matemática bem direitinho, que são chamadas as funções analíticas. Então, vamos aqui para o quadro, para a gente poder destrinchar isso daí. Então, inicialmente, ele disse assim, a série Taylor, ela serve para adivinhar o valor da função em um ponto x qualquer, dado o valor dessa função em outro ponto, a gente chama de x0, normalmente. Então, você conhece a função em x0, então eu digo, olha, em x0, minha função vale y0, eu digo isso. E eu estou interessado em descobrir quando é que vale essa minha função em outro x qualquer, certo? E a série de Taylor vai tentar fazer essa adivinhação, digamos assim, né? Usando esse valor e usando também o valor da derivada da função em x0 e segunda derivada também, e assim por diante, certo? Então, usando as derivadas, a gente vai tentar adivinhar. E isso vale, como ele diz, para qualquer valor, qualquer função lisa, né? Então, se você imaginar uma função lisa, é uma função bem comportada, né? Aqui você faz um gráfico qualquer, né? Se sua função for algo assim, né? E aqui faz um bicozão, né? Aqui tem uma descontinuidade, ela continua aqui em cima, né? E por aí vai, né? Tem uma coisa loucona. Esses tipos de funções assim, né, mais patológicas, a série de Taylor não obtém resultados muito satisfatórios. Mas se a função for lisa, e normalmente é o tipo de função que a gente usa, né, para descrever fenômenos físicos, né, ela funciona muito bem. Então, vamos discutir aqui como é que funciona essa série de Taylor e construir devagarinho a sua fórmula, certo? Então, vocês vão imaginar o seguinte jogo, pessoal. Eu aqui, na minha cabeça, eu imaginei uma função. Você, obviamente, não sabe que função é essa. Pode ser 2x mais 4,
pode ser x ao quadrado menos 7, seja lá o que for, certo? E a única coisa que eu vou fazer para vocês é dizer o seguinte, ó, em x0, vamos até dar número aqui aos bois, né, para ficar algo um pouco mais interessante, né? Quando o meu x0 é 1, em 1, a minha função vale f de x0, ela vale 2, ok? Então, a função que eu imaginei aqui, se você aplicar 1 nessa minha função, o resultado sai 2, certo? Aí você pode imaginar, rapaz, pode ser, sei lá, x ao quadrado mais 1, né? Isso aqui vale. Pode ser 2x. Pode ser seno de x mais uma constante aí, sei lá quanto é que é. Você pode calcular quanto é que seria, né? E por aí vai. Então, pode ser uma reca de coisa aí, né? Vou fazer uma linhazinha aqui no meu limite inferior do quadro, para não ficar usando. Mais ou menos aqui, né? Daqui para baixo eu não posso usar. Confere? Ok, professor. Pronto, lá em cima eu posso, né? Show. Então, o jogo é esse daí. E eu quero que você descubra quanto é que vale essa minha função lá na frente, em x igual a, sei lá, 5. Ok? Então, o objetivo de vocês é adivinhar qual é, né, a função que eu imaginei aqui, e lá na frente ela vale 5, certo? E aí? Eu dei só essa informação para você. Eu digo, ó, a minha função em 1 vale 2. Quanto é que ela vale em 5? O que é que você pode fazer aí? Qual é uma estratégia que você poderia utilizar, né, para tentar descobrir o valor da minha função? Você só tem essa informação, não vale me perguntar mais nada, né? Não vou lhe dizer mais nada. É só você chutar agora o seu valor. Qual é? Posso pressupor que é linear e aumentar igualmente os dois valores, mas aí... Pronto, você pode supor que ela é linear e aumentar. Beleza, entendi e faz muito sentido a sua dica. Só tem um problema. Como é que você sabe o quanto ela está aumentando aqui, né? Eu só dei o valor em um canto, né? Se eu tivesse dado em 2, aí você teria, né, uma inclinaçãozinha, né? Sabia, de 1 para 2 ela aumentou tanto, né? Mas eu só dei em 1 aqui, concorda? Totalmente. Então, a sua dica vai funcionar já já. Já já vai ser exatamente isso que você diz. Agora é algo mais peba, é mais fuleiro. Pode dizer que f de x é constante. Pronto, é pior do que linear, né? Então, o Felipe foi no negócio mais chique, né? O Lucas disse, não, é fuleira mesmo, é constante. Então, homem, você não disse mais nada, eu vou supor que a minha função não muda nada e a gente vem bater aqui. Se você tiver alguma dificuldade de entender isso que eu estou falando, a gente pode até colocar isso aqui em um exemplo mais palpável, né? Então, suponha que eu tinha R$ 1 e eu investi esse R$ 1 em um determinado fundo desculpe, eu tinha R$ 2 e eu investi esses R$ 2 em um determinado fundo de investimento. E no primeiro dia do mês eu tinha esses R$ 2 e eu pergunto, o fundo pode render positivo, pode render negativo, né? Não sei como é que está o mercado aí. E diga assim, no dia 5, quantos reais eu vou ter? Qual a melhor estimativa que você faz? Eu digo, rapaz, se você não me disse mais nada, se o fundo era bom, se não era, se estava rendendo bem, se não estava, a minha melhor estimativa é dizer que você nem ganhou nem perdeu dinheiro, né? Você continuou com os seus 5. Essa estimativa é perfeita? Você vai acertar sempre? Obviamente não, né? Lógico que não, né? Mas melhor do que isso você não pode fazer, né? Dizer, se o cara tiver ganho um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais do que esses dois, se tiver perdido um pouquinho, vai ser um pouquinho menos, mas já que eu não sei de nada, a minha melhor estimativa é 2. Todo mundo concorda? Estamos de acordo aí com essa estratégia? Então, o meu f de x, nesse ponto aqui, a melhor coisa que eu pude estimar era dizer que ele continua constante. É o f de x0. Beleza? Show. Vamos lá, Felipe, agora. Aí eu vou dizer o seguinte. Espera aí que eu vou dar mais informação para vocês, né? Vocês reclamaram muito aí, que eu não disse mais nada. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, a minha função nesse primeiro ponto aqui, 1, ela vale 2, e ela cresce, nesse exato ponto, ela cresce com essa derivada aqui. E eu digo, vamos supor aqui, por exemplo, que é a derivada de 45 graus, né? Então, a derivada aí, né, o meu f' de x0,
ele vale 1. O que é que significa eu dizer que a minha derivada vale 1 em um determinado canto? Qual é o significado da derivada ser 1? Digam lá. X. Que a função é igual a X. Cuidado, Ricardo. Você falou qual é, né? Você integrou, digamos assim, né? Você devolveu, né? Estou perguntando o que é que significa a derivada ser 1, né? Qual é o significado, né? A derivada é 1. O que é que isso significa? Ela cresce linearmente de uma unidade a cada vez que a gente avança no. Pronto. Então, significa que se você andar uma unidade no X, ela anda uma unidade no Y. Concorda? Então, significa que se eu andar uma unidadezinha para cá, ó, ela vai subir uma unidadezinha. É isso que significa uma derivada 1. Ok? Então, eu informei para vocês essa derivada 1 aí, né? E a pergunta é a mesma. E aí? Qual é a sua melhor estimativa agora para a minha função em x igual a 5? E aí? Você quer o valor? Aqui você pode me convencer que você entendeu dizendo o valor, ou você pode dizer, professor, eu não quero calcular, não, estou com preguiça, eu vou explicar. E me dizer como é que você faria, né? Professor, estou com preguiça de explicar e de dar o resultado. Pronto. Nesse momento da aula, isso é muito válido. Na prova, a gente cria um pouquinho mais de vontade, né? Mas, bem, desenhando é fácil. Professor, já Vai que lá, já que a derivada é 1 e ele sobe um ponto para cada período, para cada vez que a gente avança, então só vai aumentar 4. De 1 para 5, aumenta 4 também no x0. Perfeito. Então, desenhando, João Santos, aí não tem nem preguiça, né? Fica fácil. Se a derivada, deixa eu desenhar a derivada um pouquinho menos inclinada para a cabeça. Se a derivada era assim, você prolonga essa derivada, né? Isso aqui, ó, você viu bater aqui, né? Tão simples quanto isso. Quais são os números aqui para a gente calcular? Vocês já comentaram aí, né? Então, veja que daqui para cá a gente andou 4 unidades e, portanto, daqui para cá, se a derivada é 1, a gente tem que ter andado também 4 unidades, concordam? Ok? Sim. E a gente já estava no 2 e subiu 4 unidades, dá o 6 aí que o Vinícius, muito corajoso, calculou para a gente, tá vendo? Não sejam preguiçosos, o Vinícius fez aí, está disposto, né, Vinícius? Então, a ideia, legal, né? E bem, se ao invés de disser que a derivada era 1, se eu dissesse que era K, né? Bem, a própria está aqui, né? Vou nem botar K. O valor é esse, né? Está aqui. Eu dei a derivada para vocês. Eu dei F' de x0 aqui. E, para ficar mais genérico, aqui a gente não vai andar 4 unidades. Eu vou chamar esse espaçamento aqui de um espaçamento qualquer. Normalmente a gente chama de H, certo? Então, H é igual a x menos x0. Então, você andou daqui para cá, H. Como é que a gente calcula essa distância que a gente subiu aqui, pessoal? Se aqui é H e aqui é a derivada. Se você tiver alguma dificuldade para enxergar, você pode fazer devagarinho. Se a derivada era 1 vezes H, né? Se a derivada era 2, quer dizer que para cada unidade que você anda para a direita, você sobe 2 unidades. Então, se a derivada aqui fosse 2, isso aqui seria 2H, né? Se a derivada fosse 0,5, quer dizer que para cada unidade que você anda para a direita, a gente sobe 0,5, né? Então, seria 0,5 vezes H. E se a derivada for um valor qualquer, um F' de x? Bem, para cada unidade que você anda para a direita, você sobe F' de x0. Portanto, esse valor que você subiu aqui, nada mais é do que H vezes F' de x0. Todo mundo enxergou isso daí? Então, para cada unidade que você anda, você sobe F'. Se você andou H, você vai subir H vezes F'. Não importa, né? Se F' for negativo, ela já tem aqui informação que, na verdade, você fez foi descer, né? E assim por diante. Então, se esse valor que você subiu,
vale H vezes F de linha, quanto é que vale esse ponto? É só somar com essa distânciazinha aqui, que valia F de x0, concordam? Então, a minha estimativa nesse ponto x vai ser F de x0 mais H vezes F' de x0, ok? Mais H F' de x0. Tranquilo, pessoal? Se a gente transportar esse exemplo lá para aquele do investimento, né? Qual era a informação que eu estaria dando a mais para vocês? Eu digo, ó, investi R$2 no dia 1 aqui e quero saber quanto dinheiro eu vou ter no dia 5. Qual era a informação que eu teria que dar, além? Como se comporta a curva de crescimento. Pronto, no dia 1, né? Então, você vai dizer, ó, hoje, quando abriu a bolsa, né? No dia 1 aí, ela estava em alta de 5%, né? Então, quer dizer que a derivada aí é 1,05, né? Certo? Então, você vai dizer, né, ó, nesse dia aqui a bolsa estava subindo, estava se dando bem, você diz o quanto ela estava subindo, né? E essa é a informação que a gente deu a mais, e você supõe, né, que a bolsa vai continuar com aquele mesmo ganho, né, durante o resto desses dias, ok? E faz a sua previsão. E aí, a nossa previsão agora é perfeita? Agora sim, vamos acertar em cheio sempre? Não, porque a função pode mudar no decorrer que ela anda. Perfeito, Por né? exemplo, em 2 ou 3 ela podia descer, ou enfim. Isso, né? Então, se eu desenhar a minha função de verdade em vermelho, né? Ela começou aqui assim, realmente, né? Só que nada impede dela fazer isso depois, né? Né? E seja lá o que for, né? Então, você deu a derivada só aqui nesse pontinho, ok? Então, veja que a minha estimativa, ela não é perfeita. E, inclusive, tem um dos parâmetros aqui que diz o quão bom a minha estimativa vai ser. É esse H, concordam? O H diz o quão no futuro eu estou a fim de olhar, não é? Então, por exemplo, né, nesse exemplo, eu estou investindo aqui e estou querendo saber quanto é que vale o meu investimento daqui a 5 dias, vamos supor, né? Se eu reduzisse isso para 2 minutos, a gente tem mais chance ou menos chance de errar? Menos chance, né? Em 2 minutos, em tese, não dá tempo do mercado fazer muita coisa, né? Então, quanto menor for o seu valor de H, melhor vai ser essa sua estimativa. Inclusive, se o seu H tender, né, a zero, né, no limite, não sei o que, aí bem, aí está tudo perfeito, né? Mas a série de Taylor serve justamente, né, para tentar adivinhar o valor da nossa função quando o H não é essas coisas todas de pequeno, certo? Então, pessoal, a gente viu aqui que a nossa aproximação de grau zero é simplesmente supor que a função é constante, certo? Então, a minha função em qualquer outro ponto é o mesmo valor que a função no ponto x0. Então, ó, não quero saber, né? Você disse que no x0 igual a 1, sua função valia 2, ela vale 2 em qualquer outro canto. Isso é a aproximação com um único termo da nossa série de Taylor e ela é de grau zero, ok? A segunda aproximação, a aproximação de grau 1, é essa que a gente acabou de deduzir. Então, o valor da função em x vai ser o quanto ela valia em x0, mais a derivada em x0 vezes o h. Esse h nada mais é do que x menos x0. A gente nota que essa aproximação aqui é de grau 1 porque aparece um x, concordam? Então, aqui no quadro não aparecia porque eu coloquei h aqui, né? Então, ficou camuflado, digamos. Mas dentro desse h tem um x aqui, né? X menos x0, ok? Então, a gente nota claramente que trata-se de uma aproximação de grau 1, ok? Como é que a gente corrige, apagar tudo que já está bem poluído, né? Como é que a gente corrige para acrescentar uma aproximação de grau 2? Bem, mais uma vez, né? A brincadeira é a mesma. Está aqui o nosso x0. Eu quero descobrir quanto é que vale em x. E eu sei que aqui ela vale um determinado f de x0. Então, a gente já descobriu que meu y vai ser igual, né? F de x, né? Fica mais... Meu f de x é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos
x0. Então, o cara disse quanto é que valia e disse quanto é que era essa primeira derivada. Só que se ele disser assim, ó, o mercado está bom, hoje está lucrando, mas eu já li que amanhã o Paulo Guedes vai combinar mais um negócio aí, mais uma fuleiragem aí com o Bolsonaro, e o mercado vai cair, né? Eu tenho informações privilegiadas e o negócio vai desandar, certo? Então, que tipo de informação é essa que eu estou dando a mais? Eu estou dizendo que é a segunda derivada. Eu estou dando a primeira derivada, mas eu estou dizendo, ó, isso não vai continuar subindo assim, não. Eu sei que o negócio vai fazer um arco aí, né? E vai começar a cair, certo? Então, além de ter dado o F' de x0, eu disse também o F duas linhas de x0. Digo, ó, se ligue aí que a derivada segunda é negativa, o negócio vai começar a piorar, né? Ou poderia, né, ter dito a segunda derivada é positiva, né? Então vai acelerar ainda mais, né? Vai crescer ainda mais. Aí, bem, o que importa é que a gente tem que considerar essa informação a mais que foi dada, né? Então a gente vai acrescentar um termo. Esse termo, ele depende da sua segunda derivada no ponto, certo? Ele se relaciona com essa distância ao quadrado, então aparece um x menos x0 ao quadrado, ok? E, por razões que eu posso explicar para vocês muito em breve, ou vocês vão perceber, você tem que dividir isso aqui por 2 fatorial. Já já a gente vai entender de onde é que vem esse diabo desse 2 fatorial, ok? Então, veja que eu acrescentei um termo de ordem quadrática. Essa minha aproximação agora é de ordem 2, certo? E se você disser qual é a segunda derivada e fizer essas continhas, você vai ver que você está aproximando a nossa função, né? Nesse exemplo aqui que eu botei, né? Seria algo assim, né? Então, você vai acompanhar essa curvatura do segundo grau que está acontecendo e a sua estimativa ia vir bater lá embaixo. Ok, pessoal? Aliás, é fx0 ou fk0 lá em cima, o primeiro? É tudo x, é tudo x. É tudo... Beleza. A gente tá... Então, vamos lá, vamos até relembrar, né, qual é a definição da série Taylor. Para que serve a série Taylor? A série de Taylor serve para adivinhar o valor da sua função f em um ponto x qualquer, e ela vai utilizar o valor da função em x0 e o valor da derivada dessa função em x0, o valor das derivadas, né? Derivada primeira, derivada segunda. Aí vem a pergunta agora, e aí, paramos por aqui? Achamos agora o resultado perfeito? Já viram que essa brincadeira não tem fim, né? Então, eu posso dizer, não, a derivada segunda aqui estava caindo, mas eu sei que ela vai começar a subir ainda mais, né? E você dá uma informação a mais, que seria a derivada terceira da sua função. Como é que a gente adiciona o termo de terceira ordem aqui na nossa série de Taylor? Vamos ver se vocês pegaram o jeitão. Derivada terceira, sempre aplicada no x0, só vale informar coisas no x0, né? Vezes x menos x0, e agora a gente está tratando com coisas cúbicas, então aparece um ao cubo, sobre 3 fatorial, né? Beleza, pessoal? Professor, por que necessariamente o 3 fatorial? E por que tem que ter o fatorial? A gente vai ver já, mas eu vou explicar, vou dar um gostinho aqui bem rápido. Se eu disser para você assim, considere, botar um adendo aqui, né? Considere a seguinte função, f de x igual a x ao cubo. Quanto é que vale a terceira derivada dessa função? Primeira derivada, 3x2, né? E segunda derivada, 3 vezes 2 vezes x a primeira. E, finalmente, terceira derivada, 3 vezes 2 vezes 1 e vezes x a 0, né? 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é a mesma coisa que 3 fatorial, certo? Então, o que vem grudado no termo da terceira ordem
tem um 3 fatorial embutido. Eu não lhe provei nada aqui, mas ele vem daí, né? Já já a gente fazendo uns exemplos aqui, você vai ver isso acontecendo, né, na sua frente. Você pode fazer alguns testes e brincar, né? Mas é daí que vem esses fatoriais, sabe? Beleza, pessoal? Professor, nesse X0 aí, pegar uma bem grande, vai ter que desenrolar um binômio de Newton, né? Aí, Como é no X0? esse X menos X0 que vai. Sim, aqui. Não, mas não, assim, é uma preocupação fundada, mas não se preocupe, porque lembre-se que a fórmula a gente deixa assim, e aqui, a lá João Santos, a gente não calcula nada, né? Vocês não vou calcular nada, estou com preguiça, certo? Quando o cara disser o X0 dele, o meu X0 era 1, no meu exemplo, né? E o meu X era 5. Aí agora aqui fica 5 menos 1, que dá 4, e 4 ao cubo é fácil, né? Não precisa mais fazer os dois termos com binômio de Newton, etc. e tal. Então, beleza. Basta eu pensei que você isso aí ia deixar ficar assim. Isso, então pronto. Né? Muita gente, o negócio inclusive... A revolução era grande. É uma dica que eu dou, né? Se você quiser fazer a série de Taylor algebricamente, aí você está lascado, né? Mas você deixa ela só nesse formato e você só avalia depois que você fizer essa subtração realmente. Aí o negócio funciona tranquilamente. Beleza, pessoal? Então, de forma geral, a nossa série de Taylor tem esse jeitão aqui, ó. O valor da função em f vai ser o valor da função em x0 mais derivada primeira em x0 vezes x menos x0, derivada segunda em x0, x menos x0 sobre 2 fatorial, derivada terceira, x menos x0 ao cubo sobre 3 fatorial, e assim vai até dar uma dor, certo? Ad infinito. Já já a gente discute se realmente precisa até infinito sempre, né? Quando é que vai ter RN, professor? Aí, um jeito de você não deixar esses 3 pontinhos é você acrescentar no último termo esse tal de Rn. Esse Rn é um jeito resumido aí, né, compacto, de você dizer, e por aí vai. É os 3 pontinhos que está aí dentro, é até infinito, certo? Só que a gente consegue provar, matematicamente, que você pode substituir esse Rn por um único termo. E esse termo tem esse jeitão que a gente está vendo aí no material. Então, esse Rn, veja que a gente fez aqui até o enésimo termo, né? A enésima derivada vezes x menos x0 elevado a n sobre n fatorial. O Rn, ele vai ser o próximo termo, derivada n mais 1, x menos x0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, só que a gente aplica isso tudo não é ao ponto x0. A gente vai aplicar essa derivada a um ponto xi, ou também chamado de tal por alguns materiais, ou qualquer outra letra grega que você goste mais, né? É um valor desconhecido que está entre x0 e x, certo? Então, a gente, na aula que vem, a gente vai falar bastante a respeito desse rapaz. Por hoje, eu vou dizer só assim, a gente consegue provar matematicamente que isso aqui é verdade. O que não existe é uma fórmula para dizer quem é esse xi. Então, a gente prova matemática que existe um xi aí dentro, mas não existe nenhuma fórmula e não tirar que vai dizer, ó, o valor de xi é tanto. Se assim o fosse, a gente conseguia fazer uma série de Taylor com um único termo, né? Era o primeiro rapaz aqui a constante, mais, e aqui já vinha o R de N, a correção, aplicado ao xi, né? E pronto. E toda e qualquer função lisa, a gente provava que a gente conseguia aproximar só por uma função do primeiro grau. E tinha um valorzinho lá, né, que ia adivinhar, né? Seria algo assim, né? Não importa. Professor? Oi. Não seria esse valor aí, não seria aquele que a gente usa lá no limite fundamental, não? São um epsilon, será? X e x0, algo do tipo? Tudo que a gente sabe a respeito desse valor, desse xi, é que ele é alguém aqui dentro, certo? Meu xi fica feio para danado, né? Xi, melhorou muito, não. Tudo que a gente sabe é que o xi, ele é alguém aqui dentro, certo? Então, se você considerar, por exemplo, a série de Taylor assim, f de x é igual a f de x0
mais derivada primeira aplicada xi vezes x menos x0. O que isso aqui está dizendo aqui? Nessa função aqui, em algum momento, existe um ponto cuja derivada primeira, se você colocar ela aqui, ela vem bater aqui no canto certo. Então, esse valor aqui, da derivada, ele tem que existir em algum canto aqui nessa função. Por exemplo, acho que é aqui, assim, né? A derivada da função aqui tem mais ou menos esse mesmo ângulo, né? Que a gente quer. O que o teorema diz é que existe, só que ele não diz como calcular, e nem nunca vai dizer, certo? Então, a gente consegue fazer essa aproximação aí, né? Dizer que vai ter esse xi aqui, mas a gente não sabe esse valor de xi. Esse valor, ele é desconhecido. Mais para frente, na aula que vem, a gente mata a curiosidade, fala mais a respeito desse rapaz e o que é que a gente pode fazer com esse tal de valor desconhecido, né? Beleza, pessoal? Então, todo mundo entendeu para que serve a série de Taylor, sim ou não? Entenderam aí, né? Então, se alguém perguntar assim, rapaz, o série de Taylor, que diabo é isso? Para que serve? Você diz assim, serve para adivinhar o valor da função num valor x qualquer, se você me disser quanto é que ela vale e quais são as suas derivadas em um outro ponto qualquer. Beleza? Todo mundo... Diga lá. Essa questão aí da série de Taylor tá na primeira lá da plataforma LOP, né? Que ele pede Isso, ela aparece lá na lista. Fazer a enésima e tal. Aí, tipo, no caso, essa fórmula de baixo seria a fórmula geral, porque ele fala assim, de acordo com o valor de n, deu o valor da função lá. Essa fórmula que você está vendo é a fórmula geral para qualquer função, certo? Lá no exercício, a gente vai pedir só de funções mais simples, que são funções trigonométricas, né? Se você prestar atenção lá, né? Então, vocês vão ver aqui que com funções trigonométricas o negócio fica bem mais fácil. A gente vai mostrar aqui para vocês, né? As derivadas ficam cíclicas, né? E a gente consegue deixar isso bem mais tranquilo, beleza? Ele forma o grau e o como é que se diz? E o valor de n. Pronto, e dá umas funções trigonométricas lá, né? De seno, é o seno. Pronto, perfeito. Então, vocês vão ver no final da aula de hoje, ou início da aula que vem, a gente vai falar a respeito e vocês vão ver que fica bem mais fácil. Então, pessoal, é comum você ver a série de Taylor com aquele H que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então, é um jeito mais simples de escrever, né? F de x0 mais F' vezes H, F duas linhas, H ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante. Onde esse H nada mais é do que a distância entre o ponto que você quer adivinhar e o ponto x0 que foi dado todas as informações. Beleza? Vamos lá, vamos brincar agora para a gente ver como é que o negócio funciona na prática. Então, ele diz o seguinte, está aqui uma função zona aí, certo? É um polinômio de quarto grau, e eu estou interessado em quanto é que esse polinômio vale no ponto 1, certo? Só que eu só vou usar as informações que me foram fornecidas no ponto 0. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Foi dado para a gente essa função, f de x é igual a menos 0,1x à quarta, menos 0,15x ao cubo, menos 0,5x ao quadrado, menos 0,25x, mais 1,2. Então, está aqui a função que nos foi fornecida. E o que a gente quer é descobrir quanto é que vale essa função em 1, ok? E o que a gente vai poder ter, né, são as informações em x0 igual a 0. Então, a gente pode usar o valor da função e suas derivadas no x0 igual a 0. Vamos começar aqui com um Taylor de ordem 0, ok? Ou seja, ele vai ter um termo. Isso aqui, dependendo do material que você esteja estudando, ele pode usar essas duas nomenclaturas. Ele pode dizer assim, use uma série de Taylor com x termos, ou pode dizer, use uma série de Taylor de ordem n, ok? Então, atenção aí, né? Que o de ordem 0 é assim, né? F de x é igual a f
de x0. Veja que ele tem um termo, né? Ó. Um rapaz aqui. Então, um termo é o de ordem 0. Beleza? Então, veja que o nosso f de 1 vai ser igual ao f de 0, que é igual, quanto é que vale o f de 0? Vai ficar 0 à quarta, vezes 0,1, 0 ao cubo, 0 ao quadrado, tudo isso não importa nada, 1,2, né? Então, usando um Taylor de ordem 0, se você deseja saber quanto é que vale a minha função, vou até botar assim, ó, Taylor. Então, está aqui a fórmula do Taylor, vou até botar aqui assim também, Taylor de ordem 0. Normalmente a gente representa assim, o meu Taylor de ordem 0 de x é igual a simplesmente f de x0. Então, o meu Taylor de ordem 0 de 1 vai ser o f de 0, que é 1,2. Então, é aquela primeira estimativa fuleiríssima, né? Você diz, homem, ele vale 1,2. Em qualquer canto que você me perguntar aí, né? Em 0, ele vale 1,2, a gente supõe que isso é constante, vai valer 1,2 em todo canto. É isso aqui que a gente fez, ó. Está aqui a função em azulzinho. Essa função em azul é o polinômio de quarto grau, certo? Mas a gente disse, homem, substitua isso por essa funçãozinha preta aqui, né? Então, se você estava em 0, você estava em 1,2, continue bem retinho e vai bater em 1,2 aqui também, hein? Beleza? Todo mundo entendeu, né? Vamos melhorar um pouco a nossa estimativa. Vamos usar agora um Taylor de ordem 1. Veja que aqui são 2 termos, né? Então, como é que é o nosso Taylor de ordem 1? É igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Ok? Um outro jeito de você representar o Taylor de ordem 1 é em função do Taylor de ordem 0. Veja que o Taylor de ordem 0 era esse cara aqui, né? Ó. Então, é interessante a gente notar que o Taylor de ordem 1 você pode substituir por Taylor de ordem 0 mais o próximo elemento aqui, né? Beleza? Estou lendo agora aqui. Marcelo para professor de cálculo. Não, deixa os cálculos lá com os caras. A de ordem 0, se não me engano, é conhecida como... A série de McLaurin é uma série de Taylor com o x0 igual a 0, né? Se eu não me engano. Então, eu não lembro aqui exatamente, mas ela pode ser deduzida a partir da série de Taylor. Depois eu posso tirar essa dúvida, João. Então, vamos lá, vamos calcular, né? Então, a gente vai precisar aqui da primeira derivada da nossa função. Então, deixa eu liberar esse espacinho aqui para a gente calcular essa primeira derivada. Então, quem é que é o f' de x? Vamos derivar esse rapaz aqui, né? Então, vai ficar menos 0,4x ao cubo, menos 3 vezes 0,15, dá 0,45, né? 0,45x ao quadrado, menos 1x, menos 0,25. Confere, pessoal? Se eu não tiver feito nenhuma besteira, está aí a primeira derivada. E a gente está interessado em achar o valor dessa derivada em x0 igual a 0. Professor, quando o senhor ia aceitar o pessoal no LOP, eu acabei de aceitar antes da gente começar a aula. Já, terminar a aula aqui, eu vou de novo lá, né? Então, quem ainda não fez a requisição, por favor, vá lá no sistema LOP, faça a requisição. Quando terminar aqui, eu já aceito. Você já tem aí bastante coisa para fazer no feriadão, né? Então, a gente está interessado em descobrir o valor dessa derivada quando o x é 0, né? Que é o nosso x0, né? Então, vai ficar mais uma vez 0 ao cubo, dá 0, 0 ao quadrado, 0. Sobrou só o 0,25, né? Então, a gente vai ficar aqui com 1,2. Vou apagar aqui para caber. 1,2 mais menos 0,25 vezes 1 menos o x0, que é 0, né? Todo mundo entendeu aqui os valores, né? De onde é que vieram? A derivada deu menos 0,25, meu x é 1 e meu x0 é 0, né?
Ou seja, vai ser 1,2 menos 0,25. Isso dá 0,95, né? Peraí, professor, você pode repetir essa do menos 0,25? Essa daqui, então, vamos lá. Esse menos 0,25 nada mais é do que a primeira derivada da nossa função aplicada a x0. Está aqui a nossa função. Era esse menos 0,1 x à quarta, nhanhanhã. Eu derivei ela uma vez. Tranquilo? Está aqui a derivada. Depois, eu vou avaliar o valor dessa derivada no x0. Lembrando aí, né? Eu já apaguei aqui porque não cabia. O x0 continua sendo zero? Isso, o x0 eternamente é zero, né? Então, esse valor de x0 vai ser sempre zero e o valor de x vai ser sempre 1. O que a gente está fazendo é só aumentando a ordem da nossa aproximação, a ordem do polinômio de Taylor da gente aqui, ok? Professor, não sei nem se essa é a pergunta certa, mas esse 0,25 é do termo lá do polinômio que é linear, né? Que não tem... Isso, é a primeira derivada. Então, vamos lá, vamos ver isso graficamente, para ver se a gente entende. Então, a gente viu que a aproximação de ordem 0, a gente veio reto aqui, né? Para frente, né? Ó. A aproximação de ordem 1, você diz, não, peraí, meu colega, qual é a derivada aqui nesse ponto? É isso aqui, não é? Ó? A primeira derivada. E você substitui o seu polinômio de quarto grau por um polinômio do primeiro grau, que é uma reta, né? Mas com essa inclinação aqui, ó. Então, você vem reto, só que agora você vem reto descendo, né? Você diz, ó, a derivada nesse ponto era menos 0,25. Então, você está descendo, meu colega. No nosso exemplo dos investimentos, você diz, ó, no primeiro dia eu já comecei a perder dinheiro. Você diz, pronto, depois vai continuar. Então, vamos supor que você vai continuar. Quando tende a infinito, tende a ser o valor exato ou não? Quando tende a ser infinito os termos? Sim. Sim, a gente vai falar bem direitinho já aqui, né? Quando é que precisa de infinito, quando é que não precisa, né? Mas eu já posso lhe adiantar que, se você colocar infinitos termos na sua série de Taylor, se a sua função for lisa, não for aquela função doidona, né? Se você colocar infinitos termos, ela vai dar o valor exato, dá perfeito. Diga lá, Joel. Professor, nesse caso é porque x vale 1 e x0 vale 0, não é isso? Mas esses valores podem mudar. Pode mudar à vontade, né? Então, nesse exemplo específico, né, a gente está trabalhando com os valores 1 e 0, mas se eu botasse aqui x igual a 53 e x0 igual a menos 49, a lógica ia ser a mesma. Os valores é que vão ser mais complexos aqui nos cálculos, né? Mas funciona do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Então, vejam que quando eu usei a minha estimativa de ordem 0, que era com um único termo, eu errei. Eu disse que deu 1,2 e, na verdade, era para ter dado 0,2. Então, se você for, né, você tem aqui a função, né? Se você jogar x igual a 1 nessa função, a gente obtém o valor 0,2, né? A gente consegue fazer essa conta, né? Então, o meu erro de truncamento aqui, né? O erro absoluto que eu cometi é o quanto deveria ter dado, que era 0,2, menos o que deu, que é 1. Essa distância daqui para cá, né? Então, essa distância aqui que a gente errou foi 1. Menos 1 só porque a gente faz primeiro esse, subtraindo desse, né? O valor menor menos o maior, né? Mas essa distância aqui, em módulo, ela vale 1. Quando a gente acrescentou mais um termo da série de Taylor, o termo de ordem 2, a gente melhorou a nossa estimativa. A gente obteve um erro de 0,75, ok? Então, a gente melhorou, em vez de 1, a gente tem uma distânciazinha um pouco menor aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente acrescenta mais termos? Então, voltando para o lado de cá, vamos agora calcular o nosso Taylor de segunda ordem, ok? O Taylor de segunda ordem vai ter quantos termos, galera? Já aprenderam aí a lógica? 3 termos. 3 termos, né? Antes de escrever, deixa eu só provar para vocês. Então, Taylor de segunda ordem, de x, vai ser igual a f de x0 mais f', que duas linhas, f' de x0 vezes x menos x0, mais f duas linhas de x0, x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial. Tá aí os 3 termos
que a gente tem. Então, não se confundam mais, né? Quando você vir um exercício qualquer em qualquer livro aí, né? Com ordem ou número de termos, preste atenção. Hoje não tem mini teste não, pessoal. Hoje a gente vai estar se preparando aí para o feriado, né? Então, mas se não era para estar de ressaca, né? A ressaca vai vir na quarta-feira, né? Quarta, sim, a gente vai ter um mini teste. Então, na terça-feira você já para de beber, né? A ressaca é terça, a quarta está funcionando bem. Professor, quarta-feira já é, para mim, assim, já é sexta-feira já. A quarta já é sexta. Se ele tá de ressaca hoje, quem sabe ele vai estar vivo quarta, né? Vamos ver se vai sobreviver, né? Que Então, feriado. pessoal, só lembrando aqui que o Taylor de ordem 2, você pode expressar como sendo Taylor de ordem 1. Veja que tudo isso aqui nada mais é do que o Taylor de ordem 1 e você acrescenta o próximo termo lá de ordem 2, perfeito? Então, veja que todo e qualquer Taylor de ordem n mais 1, ele tem o Taylor de ordem n e se acrescenta mais um termozinho, né? É interessante notar esse tipo de relação, né? Então, vamos lá. Se o senhor não fala, eu não tinha percebido. Você falou da outra vez e eu não tinha percebido a utilidade. Agora, quando você vai aumentando a ordem, isso facilita demais. Aí agora você pode notar, né, que pode até fazer menos trabalho aqui, né? Inclusive, vou até escrever logo aqui. A gente já fez essas contas todas. Isso aqui deu 0,95, né? Preste atenção aí, viu, Luiz? Que foi o Taylor de ordem 1. Então, não precisa mais fazer essas contas, né? Vamos nos concentrar só nesse rapaz aqui, né? O que é que a gente precisa para calcular essa galera? Precisa da derivada segunda. Então, vamos lá. Derivada segunda vai ser 3 vezes 0,4, isso dá menos 1,2 vezes x ao quadrado. 2 vezes menos 0,45, isso dá menos 0,9x. Menos 1, e o resto sumiu, né? Show? Professor, Opa! a ideia desse fatorial crescer aí no denominador é para dar mais casas de segurança à medida que vai colocando termos na série? A ideia do fatorial? Isso. Assim, a ideia mesmo é matemática, né? Então, você consegue provar matematicamente que quando a gente está trabalhando aqui com a segunda derivada, o que aconteceu é que você introduziu os fatoriais em cada um dos termos aqui. Cada um dos termos foram multiplicados por 2 fatorial, digamos, né? E a gente está removendo essa distorção. Então, assim, ele não está aqui, digamos assim, por conveniência, né? Para alguma coisa. Ele está aqui porque ele tem que estar para a fórmula estar correta, certo? Mas o que ele acaba causando é que, na medida em que você vai adicionando mais termos, vai aparecendo um fatorial grande aqui embaixo, né? Então, no próximo vai ter um 3 fatorial, no outro vai ter um 4 fatorial. Então, esse número grande no denominador faz com que esse termo aqui contribua cada vez menos. Então, o primeiro deu 1,5, o segundo reduziu um pouquinho, esse aqui vai contribuir com mais um pouquinho. Então, à medida que você vai adicionando mais termos, esse próximo termo vai contribuir cada vez menos. E isso é uma característica interessante da série Taylor. A gente vai falar mais sobre ela, né? Se alguém não tiver entendido a lógica, eu explico melhor depois. Mas, no final das contas, o fatorial aparece porque ele tem que aparecer, mas ele tem um efeito benéfico, digamos assim, na série de Taylor. Então, pessoal, o que eu preciso agora é avaliar essa segunda derivada em x0. Bem, é zero também, né? Lembre-se que o x0 é sempre zero, né? Aqui, no meu exemplo, né? Então, esse rapaz sumiu, ficou só esse menos 1 aqui, né? Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 1 menos 0 ao quadrado sobre 2 fatorial. Diga lá, João. Professor, o que eu queria falar, assim, por exemplo, quando o x0 for 0, né? Eu poderia não precisar nem derivar tudo isso, né? Era só ver o último termo que não tinha expoente do x e derivar só ele e multiplicar o resto por 0, entendeu? Porque vai... Pode. Só cuidado, assim, né? Do jeito que você falou, tá perfeito, né? Então, derive ele, né? Então, lembre-se que aqui vai aparecer o 2 fatorial, né? O 2 vezes 0,5 original, né? Então, se você observar isso daqui, pessoal, quanto é que é menos 1 sobre 2 fatorial? Menos 0,5. É esse cara aqui, não é? No caso que o João falou, só tem que tomar cuidado, porque, tipo,
vai precisar da derivada dos outros termos, então é melhor você ter feito antes, né? Porque aí se você for acrescer os termos, aí você tem que já ter derivado, né? Fica mais fácil, né? Do jeito que ele falou, era só assim, vamos preocupar só com esse cabo aqui, né? Você deriva só esse, né? Mas bem, também tem que derivar esse rapaz aqui, então você vai se preocupar com Não, também, né? eu tava falando dessa parte aqui, por exemplo, vamos lá para a primeira função lá. O último termo lá de x é menos 0,25, certo? Certo. Então, derivando ele vai ficar 0,25? Isso, é o que aparece aqui, né? Exatamente. Então, eu não precisaria derivar o resto, só os termos que tivessem com x elevado a 1, por exemplo. Perfeito. Então, é um jeito de você economizar cálculos, né? Porque o é x0, então vai ser tudo zerado mesmo, entendeu? Vai sobrar só o termo. Eu acho que o ruim vai ser quando tu tiver um negócio muito grande, porque tu vai ter que... Esses valores aí vão alterar. Por exemplo, 0,45 vira 0,9. É melhor o cara ir fazendo direitinho, porque senão o cara se atrapalha. Mas, quer dizer, aí é com ele, né? Aí quer dizer, eu faço, obviamente, aqui no quadro, bem devagarinho, né? Para ficar mais didático, né? Mas o que ele falou está correto, né? Se você consegue enxergar, né, essa facilidade, funciona muito bem. É uma economia de cálculo que, sem dúvida, funciona. Se em exemplos mais complexos a gente vai permanecer com essa facilidade ou não, veremos, né? A não ser que você você tenha a facilidade de colocar um fatorial em cada negócio desse, cada termo, aí eu acho que vai dar certo, assim, do jeito que ele falou. Pois é. Aí eu deixo para vocês experimentarem, né? Então, deixa eu só concluir, Luiz. Então, aqui a gente vai ficar com menos 0,5 vezes 1, que dá menos 0,5, e a gente vai ficar com 0,95 menos o 0,5, que deu 0,45. Ok? Diga lá, Luiz. Professor, a série de Taylor, ela vai até esse valor for igual a zero, que ela vai se aproximar àquela função lá naquele gráfico, é isso? Mais uma vez, a gente vai discutir isso na próxima transparência, as duas próximas, a gente começa a falar sobre esse tipo de coisa. Então, segura a onda aí. Beleza. Então, pessoal, vindo aqui para o material, está aqui a nossa aproximação de ordem 2, ok? Então, a gente não foi reto e nem sequer foi com uma reta com a inclinação. A gente diz, aproxima por uma função do segundo grau, ela tem uma curvaturazinha, tá vendo que ela faz uma curvazinha e vai descendo ainda mais aqui, ó. Então, a gente diz, a reta estava descendo, só que ela ainda estava com a segunda derivada negativa. Então, vamos aproveitar isso, né? A gente faz essa correção e veja que agora o erro já está bem pequenininho, não é? Ó? Ok? O nosso erro é de apenas 0,25. É só essa distânciazinha aqui, ó, bem pequenininha, daqui para cá. Tranquilo, pessoal? Aí, bem, o que é que vai acontecer quando a gente colocar o Taylor de ordem 3? Taylor de terceira ordem. Vai ser, vamos apagar aqui, o nosso Taylor de terceira ordem. Vai ser o Taylor de ordem 2, mais o terceiro termo, né? F, 3 linhas, x menos x0 ao cubo sobre 3 fatorial, ok? Isso aqui tinha dado 0,45, mais, e aqui a gente vai precisar da terceira derivada. A gente vem aqui, deriva 3 vezes, então aqui vai ficar menos 2,4x menos 0,9, né? Ok? Então, isso avaliado em x0 igual a 0 dá menos 0,9, o cara substitui aqui os devidos valores e vai dar, sei lá, não sei nem se o material tem aqui, acho que o material depois daqui já enjoou, né? Já pula lá para frente. Aí, bem, vai dar um outro valor qualquer aqui, vou botar triângulo aqui, né? E, em tese, esse valor triângulo é melhor do que os valores que a gente tinha obtido até agora. Você vai diminuir ainda mais o seu erro. E, finalmente, você vai fazer o seu Taylor de quarta ordem, ok? Vou tirar esse número de termos aqui. Como é que é o Taylor de quarta ordem? O Taylor de quarta ordem vai ser o Taylor de terceira ordem, que tinha dado, tudo isso tinha dado triângulo, né? Mais a derivada quarta da sua função, vezes x menos x0 a quarta, sobre 4 fatorial. Quem é a derivada quarta da nossa função? Menos 2,4, não é? Ó?
Ok? Veja que já é só essa constante aqui, não é? Ó? Todo mundo acompanhou aí, né? Ou seja, a gente vai contribuir. Vai ser o triângulo mais menos 2,4 vezes 1 menos 0, a quarta, sobre 4 fatorial. E, nesse momento, a nossa solução vai dar exatamente igual ao valor da função em 1. Vai dar o mesmo 0,2 que a função tinha dado originalmente lá, né? Se você jogar 1 na função original aqui, vai dar exatamente esse mesmo valor. Beleza, pessoal? Tem como fazer o Taylor de ordem 5? O Taylor de ordem 5... É 0, né? Taylor de ordem 5 vai ser o Taylor de ordem 4, mais a quinta derivada, isso aqui tudo é quinta, sobre 5 fatorial, concordam? Portanto, a gente precisa da quinta derivada. Está aqui a quarta, né? Como é que fica a nossa quinta derivada? É 0. É bola, né? Portanto, veja que o nosso Taylor de ordem 5 vai ser igual ao Taylor de ordem 4. Tudo isso daqui vai dar 0, vai para o espaço, né? Mesma coisa o nosso Taylor de ordem 6, Taylor de ordem 7 e assim por diante. Então, veja que essa minha função, f de x, ela é rigorosamente igual ao meu Taylor de ordem 4 de x. Por quê? Porque eu estou aproximando a minha função f de x, que é um polinômio do quarto grau, por um polinômio do quarto grau. É o mesmo. Então, ela acerta em cheio os valores da minha função quando o meu polinômio é do quarto grau, quando a gente tem uma série de Taylor do quarto grau. Depois disso, a série de Taylor não contribui com mais nada. Todo mundo compreendeu isso? Por enquanto, sim. Quero ver quando for fazer a prova. Então, pessoal... No caso, ela depende do polinômio, né, professor? Não, qualquer polinômio, sendo ele do quarto grau, se você aproximar ele para uma série de Taylor do quarto grau, vai ser o resultado perfeito. Por quê? Porque a derivada quinta de um polinômio do quarto grau sempre é 0, não importa o polinômio, né? Então, veja que não tem mais, ninguém contribui com mais nada. Então, okay? Então, no caso, se eu aproximasse, que eu perguntei naquela hora, se tender a infinito, então vai ser só trabalho à toa, né? Isso. Então, não iria contribuir com mais nada além do quarto grau. Parou no quarto grau, você já tem o resultado que você deseja. O material aqui frisa que você pode chegar a essa conclusão também olhando aquele resto, né? Então, o resto, 4, isso significa que é o resto de um polinômio de Taylor do quarto grau, é igual à derivada quinta aplicada ao ponto mágico psi sobre 5 fatorial h quinta. E, independente de quanto vale o ponto mágico psi, a derivada quinta é 0. Então, o resto é 0. Então, está dizendo que não tem mais nada. Tudo que aparece mais para frente, né, os infinitos termos que tem mais na frente, contribui com exatamente porra nenhuma, né? Tudo 0. A gente já achou o valor exato do nosso polinômio. Então, pessoal, a gente pode dizer que, em geral, a expansão em série de Taylor de ordem n é exata para um polinômio de grau n, ok? Então, se você colocou um polinômio de grau 2, se você usar uma série de Taylor de grau 2, de ordem 2, matou em cheio, acertou, ok? Por quê? Porque depois que você derivar uma função de grau 2 duas vezes, né, derivou a terceira vez, não tem mais nada, a derivada já é 0, ok? E o que é que acontece nesse exemplo aqui, ó? F de x é igual a sen de x. E eu quero descobrir, né, o meu Taylor de x em torno de x0 igual... Aí, bem, aqui você pode escolher o valor que você quiser, ok? Vou botar aqui, né, 2, sei lá o que for. E aí, nesse caso, quantos termos da série de Taylor eu tenho que colocar, né? Então, f de x0, f' de x0 vezes h, f duas linhas de x0, h ao quadrado,
mais 3 pontinhos. Quantos termos eu tenho que colocar para eu poder dizer que isso aqui é exatamente igual ao seno de x? O que é que vocês acham? Vou perguntar de outra forma. Tem que ir diferenciando aí até da seno de x novamente? Até a derivada dá zero, concorda? No momento em que a derivada começar a dar zero, os termos da série de Taylor vão zerar e a gente não está mais contribuindo com nenhum valor para o Taylor, concorda? Mas a derivada aí não vai ficar sempre mudando, não. O problema é esse, né, Rafael? Aí vai mudar o sinal e... Então, derivada do seno, cosseno, né? Derivada do cosseno, menos seno, derivada do menos seno, menos cosseno. Vai ficar com a mão do N e não chega. E não chega. Resumindo... Eita, que infinito feio da moléstia. Você precisa de infinitos termos para que a sua série de Taylor represente exatamente o seu seno, certo? Se a minha função não fosse seno, fosse x elevado a 10 mais x elevado a quinta menos 4x. E aí, qual era? Quantos termos da nossa série de Taylor são necessários para aproximar a função igualzinha? 10. 10 termos, né? Aliás, 10 termos não, desculpe. 11 termos, né? Da 10ª ordem, né? Grau 10, né? Então, lembrando lá, né? Que os termos... Então, aqui seria Taylor de ordem 10, que são 11 termos, né? Por quê? Porque a 11ª derivada dessa galera é zero. Então, você não contribui com mais nada. Show de bola. Aí, você vai acrescentar assim... Infinito. Aí, lascou, né? Voltou para o nosso... Isso é um E, né, professor? De Euler? Isso é um E de Euler, meu E é feio, né? Aliás, minha letra é feia, né? Então, botou um seno, botou um cosseno, botou um E elevado a x, uma outra, né? Raiz de x, e aí? Quando é que a derivada de raiz de x dá nula? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1/2, né? Então, quando você derivar a primeira vez, vem 1/2 e fica menos 1/2. E a partir daí, menos 1/2 mais 1, depois menos 1/2 mais 2, e veja que não zera nunca, né? Então, se for um raiz de x, também precisa de infinitos termos para o resultado ficar perfeito, certo? Mas a gente vai ver que não precisa ficar tão triste, por mais que, para que a igualdade matemática exista de forma perfeita, a gente precisa de infinitos termos. Se você colocar aqui um número de termos suficiente, vamos chutar aqui, né, 10, você já consegue botar aquele igualzinho aqui, assim, ó, tchá, né, e diz assim, ó, tá bom, fica legal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de desenho, né, desenho é um pouco difícil de acompanhar aqui, mas eu explico. Se você entrar lá no Wikipedia, né, sobre série de Taylor aproximando o seno, ele mostra esse desenhozão. Em vermelho é a aproximação do seno em torno de x0 igual a 0. Então, é em torno desse ponto central aqui, né? E esse vermelho é a aproximação do Taylor de ordem 1. Ou seja, ele está substituindo o seu seno por uma reta, né? Veja que entre sei lá, 1 radiano e menos 1 radiano funciona até bem, né? Veja que o seno, nesse trechozinho aqui, ele realmente parece uma reta. Um pouco mais longe, lascou, né? Aí, depois disso, aparece esse em laranja. Aqui é uma função do terceiro grau, ó, em laranja. Veja que ela já aproxima bem até os 90 graus aqui, né? Então, de menos 90 até 90 graus, ela já está funcionando legal, né? Depois disso, vem essa em vermelho, em amarelo aqui, ó, que é a função do 5º grau, e por aí vai, né? Então, veja que cada vez mais, né, se você pegar aqui essa roxa, é uma função, sei lá, do 11º grau, veja que ela, daqui até aqui, ela está perfeita. E bem, já que seno é periódico, a gente não precisa nem aproximar ela inteira, né? Se você aproximar um trecho aqui, um pedaço, já está valendo, né? Então, veja que não precisa de uma ordem muito elevada. A gente vai ver isso aqui na prática, numericamente. Vamos lá, pessoal. Agora está na vez de vocês. Vocês vão trabalhar aí.
Eu quero que vocês usem a série de Taylor com n igual a 0 até 2. Quando eu digo n igual a 0 até 2, é com a ordem de 0 a 2, ok? Então, vocês vão usar de ordem 0, ordem 1 e ordem 2, até o segundo grau, né? Para poder aproximar a função cosseno, eu estou interessado no ponto π sobre 3, e eu quero fazer isso em torno de x0 igual a π sobre 4. E vão vendo o que é que está acontecendo com o erro, né? Beleza? Ó, e Larissa se animou tanto que ligou até a câmera para fazer o exercício. Então, vou lá. Comecem vocês aí. Já já a gente entra aqui para ajudar. Só quem liga a câmera é mulher, os homens têm vergonha, Tá surgindo o padrão Se eu aí. mostrar minha beleza aqui, professor, você não vai conseguir nem dar aula. Usa um Negócio filtro, bem que ela é modesto, viu? Bota um filtro legal aí, bicho, aí desenrola, né? Professor, eu sou tão bonito que o pessoal usa o meu rosto como filtro. Esse bicho. Humilde, viu? Humilde. Humilde, é. É feio, é feio. Autoestima Claro, tá assim por baixo, né? Por baixo. Sempre naquela humildade. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu começar aqui a brincadeira para vocês continuarem. Então, o que a gente quer é aproximar a minha função cosseno de x. Eu quero descobrir quanto é que vale f de π sobre 3. E o meu x0 aqui vai ser π sobre 4. E eu quero usar o Taylor de ordem 0, Taylor de ordem 1 e Taylor de ordem 2, né? São esses os três Taylor. Vou até facilitar a vida de vocês, eu sou bacana, e eu vou derivar para vocês. F'. Então, quanto é que é a derivada do cosseno? Menos seno de x. E a derivada segunda vai ser menos cosseno de x. Eita, que ninguém vai ler nada, né? Pequenininho para caber aqui. Menos cosseno de x. Você não tem que fazer a terceira, não, né? Não, porque a gente pediu com até ordem 2, né? Aí bem, eu fui um pouco relapso aqui na elaboração, eu botei com n igual a 0 até 2. Aí você fica na dúvida se isso é a ordem ou se é o número de termos, mas se você prestar atenção, se o n começa em 0, eu não vou pedir para fazer com 0 termos, né? Não existe, né? Então, esse n aí só pode ser a ordem, né? Então, se é a ordem, você usa até a segunda derivada, né? Aqui não usa derivada nenhuma, aqui usa a primeira derivada, aqui usa a segunda derivada, né? Beleza? Na primeira é só substituir o valor, né? Exatamente. Isso aí. Joel, quando você for Pera aí, bota a camisa aí. Danado é esse menos... Isso é um S? É um C ali? Aqui é um S. Seno e cosseno. Seno e aqui um C de cosseno, né? Beleza. Já bem isso. Isso é o formato do João Santos de expressar as funções trigonométricas, né? Com preguiça é só S e C. Qualquer coisa vai estar na cabeça, nem escreve, professor. Bota na cabeça, a pessoa tem que adivinhar aí. Professor? Diga lá. No caso, a gente usa quantas casas decimais? Tipo, calcular o cosseno de... Aqui, acho que para ficar interessante, seria utilizar no mínimo umas 3 casas, né? Pra você ter uma ideia da precisão, né, que a gente está atingindo, né? Se você usar só uma, você perde um pouco da graça aqui dos exemplos. Professor, mas calma aí, que tô confuso o negócio ali. F de 2 linhas de x e o resto é o quê? F de 2 linhas de x é menos cosseno. Eu fiz isso aqui... Faça a derivada, rapaz. Faça a derivada, rapaz. Você não sabe derivar o cosseno, rapaz? Ora, mas veja só. Nós não sabemos, não. Já apagou o cálculo, professor. O negócio já esqueceu, apagou da mente já. Pois reavive que você vai usar isso pro resto da sua carreira.
Eu achei interessante, uns anos atrás, eu discutindo uma reforma que a gente ia fazer na casa de praia, que é junto com os colegas, e estava discutindo qual era o ângulo que a gente devia botar a rampa, né, para a rampa não ficar muito inclinada. Aí eu peguei um pedaço de madeira, vamos fazer aqui, né? Então, seno, cosseno. Aí ele olhou para mim e fez, vixe, tu ainda lembra disso, de seno e cosseno, lá do segundo grau? Eu digo, eu sou engenheiro, eu uso isso todo dia, literalmente. Então, né, a gente usa as funções trigonométricas e cálculo o tempo todo, né? Então, não esqueçam não que esse faz parte mesmo da minha especialidade é robótica, seno e cosseno e derivadas é literalmente todo dia, né? O café da manhã. Exatamente. O x é o π sobre 3, né? A gente quer descobrir quanto é que vale o cosseno em π sobre 3, né? E a gente só pode usar o valor do cosseno em π sobre 4 e suas derivadas, né? No caso, o x menos 0 é 2 menos 0, né? Lá? Como é? O x menos x0? Isso, é x menos x0. Vai ser π sobre 3 menos π sobre 4, né? Ah, sim, eu pensei que era o 2 lá, que eu me confundi nisso aí. E aí, quanto é que vale o cosseno de π sobre 4, pessoal? Deixa eu olhar na calculadora aqui, pessoal. Raiz de 2 sobre 2. Ele tá com uma preguiça monstra hoje, professor. Vou botar aqui literal, então, raiz de 2 sobre 2, mas bem, já a É gente vai... 071, não, professor? 0, diga mais uma casinha. Espera aí. 7 já é arredondado, professor. Não, mas pelo amor de Deus, vamos botar pelo menos mais um. É 1,4 dividido por 2, né? Dá 0,7, né? Aí fica 0,707. 707, né? Pronto. Estou feliz. Só para confirmar, depois desse 7 aqui, aparece um dígito que é menor do que 0,5, né? Pronto, perfeito. Então, só lembrando, né? Se fosse 0,7076, a gente botava um 8 aqui, né? Então, relembre aí, né? Para ter a maior precisão nos cálculos. Na prova, é 3 casas que eu perde ou não? Ou você vai Fica 6, professor. 70716. Não, diga assim, se depois desse 7 aqui viesse alguma coisa alta, a gente botava um 8 aqui, né? Mas com 3 fica assim, né? Já que aqui vem um 1. Na prova, ou especifico, ou vocês vão ver aqui que eu não ligo muito para isso, não. Vocês vão pegando o jeitão aqui da coisa, mas na prova o resultado numérico é quase pessoal, sabe? Cada um chega num resultado diferente. Então, não estou muito aí, eu não corrijo os valores numéricos, não, senão vocês se lascam, né? Eu vou mais se a pessoa está sabendo fazer, né? Professor? Oi. Esse C aí representa o quê? Cosseno. Ah, sim. O senhor só colocou C aí. Então, esse aqui é o cosseno de π sobre 4, né? Então, quando começa a aparecer muitas funções trigonométricas, né? Então, cosseno de x, a gente chama simplesmente de C de x, né? Uma abreviação. Aqui faltou um sinal, né? Estão fazendo aí, né, pessoal? Estou escrevendo aqui achando que já deu tempo de vocês fazerem, né?
Sim, o Rafael aí tocou num ponto importante. Fez em graus, né? Aqui na nossa disciplina em CN não existe graus. É tudo 100% em radiano, né? Então, se você tem outra disciplina aí que usa graus, você vai ter que ficar alternando a calculadora, né? Se não tem, coloque logo em radiano e deixe ela em radiano pro resto da vida. A gente vai sempre usar tudo, sempre em radiano, ok? Não, eu já tava. Ah, Maria. Aí é por 2 aqui, eu disse, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei que responderam a raiz de 2 sobre 2, eu olhei aqui e disse, vixe, vou ter que voltar. É sempre radiano que vai aparecer. Tem as unidades naturais aí, né? Da trigonometria. Então, pessoal, o Taylor de ordem 1 vai ser o que a gente tinha acabado de calcular, o Taylor de ordem 0, né? 0,707. E aqui vai entrar a primeira derivada vezes x menos x0. Alguém terminou? Professor, sem querer ser chato, o π sobre 4 não é 0,785 radianos, não? Acho que aí 0,707 está em graus, não? Não, em graus ia ser 0,9999. Eu não sei não, eu tô copiando o que vocês me dizem. Aí é com vocês. Segundo o Google aqui é 0,785. Aí 398. E é? Eu fiz raiz de 2 sobre 2. Agora eu não usei o pi. Raiz O de pi 2 fica sobre esse 2? valor. Com raiz de. Com π sobre 4 dá 0,784. Vamos lá. Após aqui na calculadora que eu fiz aqui, dava com cosseno de π sobre 4, dava 0,707106. Aqui também. Exatamente isso. Pronto, 0,707. Ou você está digitando errado no Google, ou a gente descobriu que o Google está errando, olha aí. O Google está com preguiça de dar o resultado só correto. Muita gente vai ficar depressiva hoje, né? O Google erra. Não. Então descubra aí qual é o problema aí, Ricardo, para ver se... Acabei de pesquisar no Google e é 707 mesmo. Mas eu acho que eu digitei errado. Eu botei π sobre 4 em radianos. Apareceu isso. Sim, não, detalhe. Você quer π sobre 4 em radiano, mas você quer o cosseno disso, né? Ah, pode crer. Realmente foi O meu autor erro. possa tirar o cosseno depois, né? Então, beleza. O Google não erra. Você que tá com preguiça aí. E aí, pessoal, quanto é que deu esse outro? Rapaz, o Deixa meu eu deu fazer 0,523, mas faça aí, professor. Não confia em mim, não? Eu vou botar. Eu confio. Só por curiosidade, né? Quanto é que é o cosseno de π sobre 3? Deixa eu fazer aqui. Ver se eu faço ligeiro. Então, o cosseno de π sobre 3 é meio. Menos meio. Meio certinho, né? 0,5, né? Então, veja que a nossa primeira estimativa foi ruinzinha, 0,7. Agora a gente já está em 0,52, né? Realmente está chegando perto, né? Então, muito provavelmente, seu resultado está correto, né? Está se aproximando aí, né? Então, se a gente calcular o erro relativo dessa nossa primeira aproximação, seria valor real, 0,5, menos 0,707, tudo isso dividido pelo valor real, né? Então, vai ficar 0,2 dividido por 0,5, ou seja, multiplicando, está mais ou menos 0,4, né? 40% aí, né? Já nessa segunda, o nosso erro relativo vai ser 0,5 menos 0,523, tudo isso dividido por 0,5, né? Em modo... Então, vai ser 0,02, que dá 0,04, né? 4%, né? Então, de 40%, a gente passou para 4%. Olha, aqui ali achou um valor diferente. De onde veio esse 0,5 aí? 5... Oi? Esse 0,5 veio de onde? Eu estou em dúvida também. O 0,5 é o valor real. Então, se você pegar um cosseno é o x de π sobre 3, é o valor que a gente está querendo aproximar, né? Ok. Certo? Então, cosseno de π sobre 3, né? Está aqui no cantinho. Cosseno
de π sobre 3, isso vale 0,5. Então, é o valor verdadeiro, né? Para a gente comparar com os nossos resultados. E aí? Uma terceira pessoa fez, para ver se dá mais perto da Kelita ou se dá mais perto do... Esqueci quem foi que disse isso daqui. Mas, bem, independente, está bem próximo ali, né? Então, é 522 ou é 523, né? Uma coisa ou outra. Aqui, provavelmente, depende do número de casas decimais que você reteve durante todos esses cálculos aqui, né? O senhor pode repetir como é que é esse erro aí, professor? O erro relativo é o quanto deveria ter dado, o valor real, né? É o cosseno de π sobre 3, menos o quanto deu, dividido pelo valor real. Acho que aqui está ganhando 522, né? E, finalmente, o nosso Taylor de ordem 2 vai ser o Taylor de ordem 1, que a gente já viu que é 0,522, mais a nossa segunda derivada, aplicada a x0, x menos x0 ao quadrado, tudo isso sobre 2 fatorial. E aqui é só... Eita, aqui não está mais cabendo, né? Meu Deus, menos 0,048. Como é, Rafael? Eu escutei? Menos 0,048. Essa correção aqui, né? É isso? Isso. Pronto, então veja que a gente vai subir. Isso aqui tudo deu quanto? Menos 0,048? É, por aí. Então, veja, ficou ruim. Veja que a gente vai subtrair 0,048 desse nosso 0,522, né? Então, vai ficar muito próximo do 0,5 que deveria, né? Beleza, pessoal? Professor, poderia levantar um pouco que eu não estou conseguindo ver essa última parte. Isso. Obrigada. Então, no final das contas, fazendo a subtração dá quanto aí, Rafael? O resultado final aqui, né? 0,4499. Professor, o quadrado é só no H ou na expressão inteira? O quadrado é só aqui, ó. Parêntese aqui, né? Beleza. Então, é Se só no for H. tirar 0,48 de 522, vai dar 474. Não, é 0,0. É bem pouquinho, né? Ah, é. Viajei. Professor, deu erro agora de 5%, 5,48%, não? Ou eu fiz errado? Em tese, quanto mais termos você coloca, melhor vai ficando. Isso não é obrigado, a gente pode discutir isso já já, inclusive a próxima pergunta que eu vou fazer, mas em tese era para ir diminuindo sempre aqui, né? Professor, eu acho que eu não estava errado, não. Fui na calculadora aqui, 0,522 menos 0,048 deu 0,474 mesmo. No meu também, Felipe. Então, não é? É que, na verdade, vai aumentar o erro aí, alguma coisa... Vai para 5%, 5,8%. Entendi. O que pode acontecer aqui são duas coisas. A primeira é a gente não reteve casas suficientes, né, para quando chegar aqui a gente ter a precisão perfeita para poder obter o resultado legal. E a segunda é a pergunta que eu vou fazer agora. Então, terminamos já esse exemplo, vamos para uma perguntinha aqui a vocês. Será que é obrigado sempre você a melhorar a sua estimativa na medida em que você acrescenta termos da sua série de Taylor? Sim ou não? É obrigado isso? Eu achava que sim, pelo que a gente viu até agora, mas depois desse resultado, talvez não. Por esse resultado, talvez não, né? Deixa eu fazer um desenho de uma função aqui e a gente discute. Então, está aqui o nosso x0, está aqui o nosso x, ok? E eu vou fazer o desenho da minha função aqui. Beleza? É uma função lisa, tudo bonitinho, né? Tranquilo? Deixa eu até melhorar um pouquinho ela aqui.
Quanto é que vale a minha estimativa de ordem 0? Aquela mais fuleira de todas. É Y0. É o próprio Y0, né? Então, minha estimativa de ordem 0 é essa, né? Ó. Concordam? Acertei? Diga lá, Alane. Tá me ouvindo? Oi? Tô ouvindo. Essa pergunta que o senhor fez não vai depender da função, não? Do que a função deseja? Depende da função. Eu estou perguntando assim, independente da função, né? Então, sabendo que a função pode ser, seja lá o que for, será que a gente sempre melhora ou tem como a gente piorar? Então, a pergunta é essa, né? Então, vale qualquer função aqui na pergunta. Eu fiz um exemplo específico. Só uma pergunta, quanto deu mesmo o Taylor de ordem 2? 0,4778, era? 474. 474, né? Vai ver, só fazendo as contas lá, né? Então, pessoal, veja que a minha aproximação de ordem 0, que ficou um pouquinho mal feito, né? Minha aproximação de ordem 0, na cagada, acertou em cheio, concordam? O que é que vai acontecer? Então, isso aqui foi o Taylor de ordem 0. Quanto é que vai ser o meu Taylor de ordem 1 aqui? Vai ser um pouquinho mais para baixo. Você foi bastante eufêmico, né, Miguel? Vai ser bastante mais para baixo, né? Tá aqui a primeira derivada, tá assim, né? Ó. Então, meu Taylor de ordem 1 é assim, né? Ó. Isso daqui é o meu Taylor de ordem 1. Melhorou ou piorou minha aproximação? Piorou e muito, né? Certo? Então, veja que nada impede que aconteça uma coisa dessa na cagada, né? Se o de ordem 0 acertou em cheio já. Ou o de ordem 0 poderia não ter acertado em cheio, mas o de ordem 1 acertou em cheio. Aí o de ordem 2 piorava. Mas, bem, se eu continuar a brincadeira aqui, eu colocar agora o Taylor de ordem 2, aí o Taylor de ordem 2 vai perceber que, na verdade, a gente tinha uma outra curvatura aqui e vai tentar corrigir o de ordem 3 mais ainda. E quando eu chegar de volta no Taylor de ordem 24, ele volta a acertar em cheio, vamos supor, né? Ou vai chegando cada vez mais próximo, né? Então, assim, em geral, olha, atenção aí ao jeito que a gente fala, né? Em geral, quanto mais termos você coloca, melhor fica. Mas nada impede que, momentaneamente, em algum momento, a gente tenha um resultado pior. Então, por pura sorte, né? A gente pode ter um resultado melhor no momento, depois piorar, e depois vai melhorando de novo, depois pode piorar de novo, né? E assim vai. Mas, em geral, quanto mais termos, melhor fica a nossa aproximação. Ok, pessoal? Professor, você pode voltar na questão para eu tirar um print, por favor? Ou ela está nos slides lá? Tá nos slides, tá nos slides. Então, tá aqui ela, né? A solução tá gravada aí, né? E ela tá lá nos slides. Pessoal, acho que eu vou terminar por aqui. Eu não vou começar outra, não. Faltam só 5 minutos, tá todo mundo querendo ir pro feriado. Pelo amor de Deus, tá bom já. O senhor completa essa aula. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer, na aula que vem, eu não vou fazer essa primeira. Então, essa daqui eu deixo para vocês fazerem como exercício. Inclusive, façam, né? Quem esqueceu aí como é que deriva, é importante. Façam essa daí. E a aula que vem eu começo dessa daqui, que é super interessante. Beleza? Show de bola. Beleza. Olha, Rafael, olha aí, o representante masculino. Aí tá certo. Penteou o cabelo, fez a Tô barba. enjoado da cara desse menino já. Penteou o cabelo, fiz a barba. Ele saiu da aula todinha, professor. Foi se arrumar todinho, só pra ligar a câmera. Homem, eu paguei Deu certo não, deu certo não. Paguei fiz tava com o Rafael, professor. Ele fez a rotação facial, professor. Fez a rotação facial, isso aí. Professor, tá vendo aí como é que é? As mulheres se unem, os homens metem o pau no cara, meu irmão. O cara tá aqui, né? Mas é o seguinte, Rafael, a gente viu aqui série de Taylor. Esse é gente boa, depois cara, você estuda em casa a série de Taylor, vê como é que é, certo? Já que você tava se arrumando. Travou tudo aqui, professor. Travou tudo. Mas também, professor,
Ei, com um professor com uma beleza desse, fica difícil competir os meninos aí, viu? Sinto muito. Olha aí, muito obrigado. Então, pessoal, eu Vou encerro atrás por aqui. de nota aí, ó. Façam esse exercício da raiz e aula que vem a gente começa a partir dessa função do seno. Combinado? Então, bom feriado para vocês, divirtam-se e até quarta-feira. Quinta-feira eu me arrumo também. Professor. Bom final de semana. Valeu, Obrigado. professor. Eu vou passar Jequiti. Professor, eu vou no cabeleireiro, né? Lá no barbeiro, fazer a barba, tudo direitinho. Aí eu apareço aqui de novo, a galera fica... Vamos vir maquiado, vamos vir maquiado. Bota a maquiagem, combinado.